Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Minha Franquia da Scar. Hoje, o tema do nosso episódio, a gente vai contar um pouquinho da história do Guerra para saber como que a gente chegou nesse método de saber como que você pode abrir um negócio que te gera até R$ 10.000 por mês. Eu sou o Lucas Machado, eu estou aqui com o Alexandre Guerra e eu já queria começar te perguntando assim, como é que você entrou no mundo dos negócios, assim? Como que foi pra você, tipo, do nada você caiu de paraquedas? O que aconteceu que você foi parar no mundo de franquias especificamente aí? Como é que aconteceu? Me conta aí. Bom, eu acho, Lucas, que a maioria dos empreendedores no Brasil não escolhem ser empreendedores. Eu acho que eles são empurrados normalmente dentro de um abismo, né? Muitas vezes eles nascem dentro desse ambiente ou eles empreendem por necessidade. Isso tem mudado um pouco no Brasil, mas a maioria dos empreendedores brasileiros eles empreendem por necessidade. Não tem outra alternativa, tem que empreender, tem que levar um dinheiro para casa no final do mês. E na verdade isso tem muitas vantagens e a minha família começou a ser assim. Então, voltando um pouquinho, o meu pai, eu sou de família de pernambucano e minha família veio para Brasília, como muitas famílias vieram de muitos cantos do Brasil, para vencer na vida, né? E quando ele era muito novo, engravidou a minha mãe e teve que ganhar dinheiro e ele começou fazendo um negócio, especificamente abrindo uma lanchonete que deu muito certo no futuro, que foi o Girafas. Então foi bem o empreendedorismo por necessidade. E eu fui criado nesse ambiente. Que ambiente é esse? É aquele ambiente de riscos, de incertezas. Um ano você está muito bem, outro ano você está muito mal. Um ano seu pai vem com o carro do ano e no ano seguinte o carro é levado por um oficial de justiça. É bem assim, né? Isso me fez aprender e tomar gosto pelas coisas, né? E aprender que na vida a gente luta muito para conquistar as coisas, mas perder é muito fácil, né? Então a gente tem que dar valor ao trabalho, dar valor às vitórias. Então eu tive a minha infância, a minha adolescência nesse ambiente de um empresário que tinha uma empresa pequena, o Girafas foi uma empresa pequena durante muitos anos, né? E ela começou a ter sucesso em razão de alguns caminhos. Um desses caminhos foi começar a operar no sistema de franquia. Isso foi no final da década de 80. 89 mais ou menos, que o Girafas teve a primeira franquia ainda dentro de um cenário muito desconhecido. O franchising é um modelo de contrato entre duas partes, um franqueador e um franqueado, que ele é relativamente recente no mundo, é da década de 60, de 70 nos Estados Unidos e que começou a ser operado no Brasil na década de 80. Então o Girafas foi uma das primeiras empresas a operar dentro do sistema de franquia, ainda não tinha nem legislação específica, a primeira lei de franquia em 94. Então foi bem num cenário desconhecido, então desde essa época, ainda muito jovem, começando, né, a estar junto com meu pai dentro do mundo dos negócios, que eu entendo, que eu compreendo o franchising, né? Então a minha adolescência foi escutar, né, as discussões, por exemplo, dentro de numa sala entre quatro paredes, muito simples na época, uma reunião de franqueado, em que sempre as discussões um pouco à flor da pele, ainda mais em situações de dificuldades que a gente vivia na época, mas isso a gente aprende muito. E hoje, olhando para trás, você vê o tanto de pessoas que estavam inclusive naquela reunião inicial e muitas outras que vieram ao longo do nosso caminho e que hoje tem um sucesso incrível. Então o franchising ele possibilitou a expansão de diversos negócios no Brasil e possibilitou, o que eu acho lindo, a adesão, né, de diversos empreendedores a esse mundo, né, dos negócios, onde o risco é bem menor. E hoje, na verdade, o franchising no Brasil hoje é um segmento, né, de 200 bilhões, aproximadamente 200 bilhões de faturamento. Então, aquilo que antes era uma tentativa, ainda sem regulação, ainda com muitos riscos, né, muita gente, inclusive, falando mal do franchise ao longo do tempo, hoje é um negócio gigantesco, diversas grandes empresas e diversos grandes franqueados no Brasil. Se a gente somar todo esse bolo, soma aproximadamente 200 bilhões de faturamento, então é super representativo no cenário
brasileiro, da economia brasileira. Massa. Aí você tava falando que mais ou menos na sua adolescência você via seu pai estar ali nas reuniões e tudo, mas assim, qual foi a hora que você entrou nesse jogo também, de franquias, de você assumir? Como é que foi assim a sua passagem de adolescência assistindo seu pai empreender dentro de franquias? Que horas que você entrou nisso? Foi logo na adolescência mesmo, comecei a trabalhar ali com 17, 18 anos, eu decidi fazer direito, meio porque metade de Brasília faz direito, você conhece bem aqui a realidade, mas logo no início soube que fiz alguns estágios na advocacia, mas descobri logo que não era aquilo que eu queria mesmo era empreender. E então estudava à noite e durante o dia eu trabalhava dentro desse mundo dos negócios. Então desde essa época, 17, 18 anos, que eu ajudo, né? No início eu ajudava, ainda de novo, eu comecei a trabalhar, acho que era 95, 96, o Girafa estava ainda começando, né, a se tornar relevante, ainda no cenário regional. A gente começou a crescer mais para o final da década de 90, ainda com muitos problemas. A gente passou por um momento difícil, inclusive uma concordata nessa época. Então, eu tive o privilégio de começar cedo, quando a empresa ainda era pequena e quando a gente ainda tinha muitos problemas. E isso é bom porque os problemas geram ensinamento. Então, desde essa fase que é o meu trabalho se relacionar com franqueados, é o meu trabalho ajudar essas franquias a darem dinheiro, é meu trabalho ajudar a gente manter uma estrutura, né, capaz de gerar ganhos e benefícios em escala para toda a rede de franquia. Então foi desde aí até os dias de hoje, né? E a gente, eu especificamente, sempre me envolvi muito com o setor de franchise no Brasil. Nos encontros da ABF, por exemplo, a Associação Brasileira de Franquia, eu sempre participei. Isso, na verdade, meu pai sempre esteve afastado, não é muito o que ele gosta. Eu fui da comissão de ética da ABF durante algum tempo. A comissão de ética é a principal comissão da entidade e o seu objetivo é tratar dos conflitos entre franqueados e franqueadores. Então imagina que passava na minha mesa, na minha mão, todos os problemas de representações de franqueado contra franqueadores. E a gente tinha que fazer o julgamento, né? E esse julgamento envolvia compensações, sanções, algumas disputas entre redes de franquia. Então aprendi muito na comissão de ética da ABF com o problema dos outros. Graças a Deus nunca teve uma representação contra uma empresa que eu tivesse envolvido. E dentro da própria entidade eu fui inclusive vice-presidente da Associação Brasileira de Franquia. E acabei no final até deixando a vice-presidência, ao invés de me tornar presidente, acabei sendo candidato ao governo aqui do Distrito Federal. Mas o franchise está enraizado em mim. Então, desde as empresas que eu participei até aconselhamentos que eu dei ao longo dessa jornada, mas também e principalmente como um dos líderes aí desse segmento através do fortalecimento que a Associação Brasileira de Franquia dá para o setor, né? Então, a ABF é uma referência mundial em termos de estruturação e organização do sistema. A gente mostra, a gente relata, a gente orienta várias outras associações do mundo inteiro para se estruturarem, se organizarem como nós, né? Como você sabe, todo negócio você tem o risco, né, de pessoas usarem desse negócio de forma ruim, prejudicial. Então o franchise não é diferente. Se a gente não se estrutura, se a gente não organiza, alguns aventureiros podem manchar, né, o sistema como um todo e dando prejuízo para todo mundo que convive com isso. Massa. Obviamente, assim, quando você começou, você deve ter cometido alguns erros, ou deve ter passado por alguns, assim, não só erros e também frustrações, como o início de qualquer empreendimento, uma franquia não é diferente. Eu queria saber, assim, primeiro, alguns erros e frustrações que você teve no início dessa sua jornada e como é que você lidou com eles. Os erros e frustrações são constantes na vida do empreendedor. Eu acho que quem não lida bem com frustração, ele tem que escolher outro caminho, né? A gente sempre planeja, e eu nunca acertei o planejamento na mosca, sempre foi melhor ou pior, né?
Então, isso acontece ao longo, desde o início até hoje, né? A gente teve uma frustração bastante grande, e isso já tem alguns anos, uns 10 a 15 anos, foi um movimento nosso dentro do Girafas de ir para o estado da Flórida, né, nos Estados Unidos. A gente planejou 2, 3 anos, a gente adaptou bastante a operação, a gente seguiu assim todos os passos necessários, a gente se capitalizou, a gente foi capitalizado, a gente chegou a abrir 11 unidades, então a gente fez o que tinha que ser feito, mas infelizmente não deu certo, os resultados não vieram como esperado, diversos questões e problemas, obviamente, que surgem ao longo do caminho, né? Por exemplo, o dólar, quando a gente começou a fazer o investimento, estava 1,80, 2, ele bateu 4 durante o processo, que reduz a nossa capacidade de investimento, né? Planejamento, né, de venda, alguns erros em relação à location, que é importante nos Estados Unidos, enfim, aí tem um monte de história, mas o resultado está aí, não digo nem que foi pior, foi inexistente, porque hoje não tem nenhuma operação nos Estados Unidos, então a gente perdeu um bom dinheiro, obviamente foi frustrante, mas a gente não pode se desgastar e se martirizar em relação a isso faz parte do nosso aprendizado, e a gente fez o movimento, a gente decidiu fazer, a gente tomou as ações que a gente achava necessária. E não adianta agora ficar olhando para trás e ficar vendo o que poderia... Até é importante entender o que poderia ter sido feito de diferente, mas para aprender, mas não para se martirizar. Acho que o empreendedor não pode ficar se martirizando com os erros, porque isso provavelmente vai atrapalhar ele tomar risco de novo, né? Eu acho que é importante ele olhar para trás e aprender, para não... Em outras tentativas... ele está um pouco mais preparado, tem um nível de aprendizado maior. Então, só para te dar um exemplo, essa foi uma grande frustração que a gente viveu ao longo da jornada. Massa. Quando foi assim, quando e como, na verdade, foi que você percebeu que franquia era um bom negócio? Assim, que você falou, cara, se eu fosse indicar para um amigão meu, eu indicaria, ao invés de abrir uma empresa do zero, uma franquia. Como é que foi isso, assim, esse processo de você descobrir que aquilo era um bom negócio? Olha, foi cedo. Logo no início... eu via que os franqueados ganhavam mais dinheiro do que a gente, né? E eu vi que era natural isso, porque uma franqueadora, a gente recebe uns royalties por franquia. O serviço que a gente presta, o suporte que a gente dá, não se paga com royalties de uma unidade. É muito mais caro. A gente vai se pagar isso e vai dar um bom resultado para a gente quando a gente soma várias unidades pagando esses royalties que a gente ganha na escala. Mas durante uma boa fase você tem que colocar dinheiro. Lá na ABF a gente calcula que, em média, uma franqueadora começa a dar dinheiro a partir de 50, 60 unidades. Então, todas as redes de franquias abaixo disso ou estão perdendo dinheiro ou não estão dando o suporte necessário para o franqueado fazer o seu trabalho. Então, logo no início eu vi o sucesso que os franqueados estavam tendo, o resultado que eles estavam tendo, e vi que isso é um excelente negócio. Um excelente negócio porque ele coloca, né, um empreendedor dentro da frente do ponto de venda, né? E isso gera um baita resultado para eles. Durante muitos anos, a nossa família, eu especificamente, a gente se sustentou com franquias, inclusive. Eu tive várias e tenho até hoje franquias do Girafas. E logo lá no início, a minha renda maior vinha das franquias das lojas, ao invés da franqueadora. A franqueadora foi dar dinheiro muitos anos depois. Eu posso colocar, foi mais... de 10 a 15 anos depois que a gente começou a franquear. Então, se uma rede de franquia não tiver a riqueza na ponta, no ponto de venda, ela está fadada ao fracasso. Então você já percebeu desde sempre que esse modelo de franquia era um bom negócio para quem tinha franquia, e não para, no caso, você que não era você era franqueador, então você abriu a franquia, né? Isso. Então, você comprou uma franquia pronta, né? Isso. Ela se torna um excelente negócio para o franqueador ao longo de tempo. Então, para quantas mais pessoas a gente gerar um bom negócio, quantos mais empreendedores estiverem ganhando dinheiro de uma franquia, mais sucesso ela vai ter no futuro. Na verdade, a gente
pode vender sanduíche, pode vender um livro, pode vender uma roupa, mas o que a gente vende, na verdade, todas as franqueadoras para um franqueado a gente vende um bom negócio. E se esse negócio não for sustentável, ele faz voo de galinha e isso acontece algumas vezes. Então é importante a decisão da pessoa que está investindo, porque essa decisão pode ser certa ou errada. Se ela for certa, ela vai gerar bons frutos. E tipo assim, para quem me surgiu duas perguntas, né? Primeira coisa é tipo assim, qual que é uma diferença bem nítida, igual você falou, por exemplo, você que abre, você que é o franqueador, na teoria você tem uma empresa e quem é o franqueado está comprando uma empresa pronta. Qual que é a maior diferença que você enxerga assim de você comprar uma franquia e você ter uma empresa? Se eu fosse abrir uma empresa do zero agora que não existe, ou comprar uma franquia, qual que é a diferença que eu vou encarar? Não, a diferença tem que ser gigantesca. E ela desde que você compre a franquia certa. Primeiro que você tem que comprar um modelo de negócio já testado. Então, se você for abrir um negócio do zero, você vai testar o seu modelo. Ele pode dar certo, pode dar errado. Se você entrar numa rede de franquia, você vai ver que ela já testou 50 vezes e deu 2 erradas, 48 certas. Você já tem um modelo testado. Deu 50 vezes certo. Olha, a tua chance de dar certo não é muito maior? Por quê? Porque já passou por uma fase de aprendizado. O modelo de negócio já foi testado. Por isso, a minha recomendação já começa daí. Entre em algo que já tem um modelo de negócio testado. Você tem ganhos de escalas, né? Quanto mais você é uma rede, quanto maior for sua rede, maior é o benefício que você vai dar para a rede inteira. Por exemplo, diferente se você for abrir uma lanchonete, o preço do hambúrguer que você vai abrir é muito maior do que o preço do hambúrguer que o franqueado Girafa vai pagar. Porque você vai negociar em cima de centenas de hambúrgueres e a gente negocia em cima de toneladas. Olha o poder. No final do dia, você está comprando a mesma quantidade de hambúrguer, mas você está negociando em cima só das suas compras e não em cima da rede inteira. A marca envolvida, uma coisa é você ter uma lanchonete, outra coisa é você fazer parte, você ser uma lanchonete de uma rede de 400 lojas. Olha a força da marca. O potencial de investimento compartilhado em marketing. Né? Então a gente recolhe no Girafas 3% de fundo de marketing todos os meses, de todas as lojas. Pega um faturamento de uma loja, de um restaurante que você vai abrir, imagina o que é 3% disso. Vai ser muito pouco, você não vai fazer quase nada com esse dinheiro. Agora soma esses 3% vezes 400. Aí a gente vai para os grandes veículos de massa, a gente vai investir pesado nos meios de comunicação. A gente tem uma estrutura de suporte, né, que ajuda, aconselha. Né? Você vai abrir essa empresa, como é que você abre a empresa? Qual regime fiscal que você vai decidir, que você vai escolher? Todas essas perguntas são respondidas. Quem é que vai fazer o treinamento do seu pessoal? Qual que é o modelo, o método? Você vai ter que fazer um cardápio para isso. Imagina se for uma rede de restaurante. Você vai ter que pensar no cardápio, nas receitas. Você vai ter que lançar a ficha técnica desse cardápio, que vai gerar inclusive um CMV para você. Aí depois você vai ter que, a cada 6 meses, no máximo, você vai ter que colocar novidades. Tudo isso você não tem que pensar se você estiver dentro de uma rede de franquia. E aí, se você tiver dúvida ao longo do caminho, se você achar que não está legal, para quem você vai perguntar? Para quem você vai se aconselhar? Numa rede de franquia você tem um campo de gente para fazer isso. Todo mês eu ponho um consultor meu dentro da loja. Então você vai receber uma visita mensal para ver como é que está. Se os teus índices de resultado estão positivos, se a sua equipe está atendendo bem, se os vendedores estão vendendo bem. Então, olha só o suporte. Se a franqueadora estiver efetivamente fazendo tudo isso, os royalties, que é o valor pago para você estar dentro de uma rede de franquia, eles são de graças. Só de economia que se gera dentro do sistema, esse royalty já é pago. Então, é muito inteligente o sistema. Sem dúvida nenhuma, foi uma grande inovação no mundo dos negócios esse contrato de franquia, essa relação entre franqueado e franqueador. Sim. Falando até um pouquinho assim, sobre essa relação franqueado e franqueador, uma pergunta um tanto quanto polêmica, que eu gosto das perguntas polêmicas. Por que esse é um business que é bom para ambas as partes e não só para um lado? Por exemplo, quem não conhece de franquia, quem nunca comprou uma franquia, pode achar o seguinte: eu estou pagando aqui uma taxa de franquia, é muito melhor para o cara do que para mim. Mas por que o cara que é o franqueador, ele também se importa com que o franqueado ganhe dinheiro? Isso faz sentido? Não faz? Porque ele o franqueador só ganha dinheiro se o franqueado ganhar dinheiro.
Imagina que você entre... E ele consegue enganar. Esse franqueador que não tem um modelo de negócio testado, que dá certo, que não presta a devida assistência ao franqueado, ele consegue enganar. Vai abrir 10, 15 lojas. Mas imagina o que é você. Imagina, você põe num lugar de um franqueador, do empresário, você tem uma rede de franquia, você vende o teu negócio para 15 pessoas, eles investiram dinheiro, muitas vezes o dinheiro suado da economia deles. Imagina se desses 10, 15, os 10 a 15 não ganharem dinheiro. Imagina o pesadelo que vai ser a sua vida. Você não vai sair daí. É um pesadelo. É impossível você conviver. Então, se o franqueador não fizer o franqueado ganhar dinheiro, se ele não ganhar dinheiro com isso, ele morre rápido. Ele consegue enganar, mas ele morre rápido. Porque ninguém vai ficar numa rede de franquia perdendo dinheiro. Quem é o santo que vai ficar todo mês colocando dinheiro no bolso? É óbvio que dentro de uma rede de franquia, você vai ter alguns casos de insucesso. É óbvio que numa rede de franquia, por maior que seja, tem um percentual daquela rede que não está ganhando dinheiro. E talvez tenham que mudar algumas ações locais para passar a ganhar dinheiro. Até a franqueadora tem que ajudar nisso. Mas isso não pode ser mais do que 10% a 20% da sua rede. Então, casos de insucessos vão acontecer, mas ele é muito menor do que os índices que a gente vê aí de casos de insucesso, quem vai na tora sozinho abrir um negócio. Então, resumindo, para o franqueador ganhar dinheiro, o franqueado também tem que estar ganhando dinheiro. É premissa essencial. E já puxando esse gancho aí, o que te levou a tomar essa decisão de ajudar outras pessoas a abrirem franquias também? Olha, eu gosto de ajudar as pessoas a empreender, né? Tem alguns movimentos, um deles criado por mim, o Nação Empreendedora, que eu ajudo nisso. Mas eu acho que o caminho mais fácil, principalmente para quem está começando, para quem está, às vezes, no mundo executivo, isso acontece muito nos negócios que eu estou envolvido e que quer entrar no mercado, né, do empreendimento, é a franquia. É onde você reduz o risco, onde você aproveita toda essa capacidade de escala. Então, eu acho que é uma libertação muito grande. Eu já vi muitos casos de sucesso. Na verdade, o grande orgulho que eu tenho em cima do que eu já fiz na vida foi ter transformado a vida de pessoas em cima daquilo que eu participava. Então, são franqueados, por exemplo, que pegou, no início de Brasília aqui, pegou um PDV do BRB, no início da década de 90, um dinheiro pequeno, mas que era relevante para ele e que hoje tem um patrimônio grande. Os filhos estudaram, tem uma independência financeira grande. Olha só como é gratificante tudo isso, né? Então, se eu puder ajudar as pessoas a seguir o caminho certo, né? Prestando atenção em diversos aspectos, para evitar o erro de escolher uma franquia errada, que existe esse risco, esse erro. A gente pode... eu posso falar seguramente que a gente vai colocar muita gente para realizar o sonho da independência financeira, realizar o sonho de não ter que depender do emprego, realizar o sonho de ter, né, um padrão de vida que ele quer ter e não consegue. Então isso é muito gratificante para mim. Fiz isso ao longo do caminho e quero fazer ainda mais daqui para frente. Massa. Me gerou uma dúvida, né? Porque se a gente está falando que você ajuda pessoas a abrirem a franquia certa, por que existe? Tem como abrir a franquia errada? Tem bastante. Qual é o tipo de erro que as pessoas cometem ao abrir uma franquia? Olha, tem vários. A gente poderia falar 2 horas sobre isso, né? E a gente vai se aprofundar. A gente pode falar. Vamos fazer um episódio só de erros. Isso, vamos fazer. Anota aí, Didico, você aí nos bastidores, Didicão. Já anota o próximo episódio. Erros, eu acho que é ótimo. Mas eu vou contar algumas coisas rápidas. Escolher um modelo não testado. Isso eu já até comentei aqui nesse podcast. Uma franquia, ela pressupõe... O modelo não testado, só pra gente deixar claro, é a pessoa que pegou uma franquia lá que tem 3 lojas. Isso. E abriu ontem. Muita gente até pergunta, mas é difícil a franqueadora começar desse jeito se você indica que o franqueado não entre numa rede pequena? É difícil, ele vai ter que encontrar o seu caminho. Mas se eu puder indicar a uma pessoa que esteja interessada em comprar uma franquia, não compre uma franquia não testada. Tem gente vendendo franquia de negócio que nem existe. Ele faz um plano de negócio, já vi isso, infelizmente isso não é proibido por lei. Ele faz um plano
bonito e tal, e você quer ser o franqueado? Vai lá, você vai ser o primeiro. É um absurdo isso, porque o modelo de negócio ele tem que ser testado, isso é premissa, é prerrogativa dentro do meu entendimento em relação a essa escolha do franqueado. Então, no mínimo, eu acho que ele tem que ter umas 10 a 15 tentativas com acerto para ele ter um modelo de negócio testado. Essa é uma. E pegando um outro erro comum... Só para complementar, tem gente que compra franquia assim, de jeito? Tem muita gente. Cai na lábia dos outros e compra a franquia sem ter testado, sem nem... Uma franquia do negócio que nem existe. Tem gente que cai nesse erro. Tem gente porque tem gente com lábia muito boa, né? Então... eu acho até que você tem que tomar cuidado com aqueles vendedores que você sente o impacto da venda que ele faz sobre você, ligando só para fatores emocionais e que não mostram a realidade dos fatos. Então tem muito vendedor de sonho aí no setor de franquia também, como tem em todo o negócio. Então tem esse risco e já tive vários exemplos, várias pessoas que chegaram para mim e falei: Alexandre, perdi tudo porque eu entrei num negócio e quando a pessoa relatou o negócio não tinha a menor capacidade. Assim, são coisas básicas que se ela se tivesse atentado nunca teria tirado dinheiro do bolso. Uma das coisas é essa, modelo de negócio testado. Outra coisa é ter uma estrutura de pessoas capazes para gerir. Uma franqueadora precisa de ter gente por trás dela. Precisa ter gente de marketing, precisa ter gente de operação, de treinamento. Tem gente vendendo franquia aí, quando o franqueado vai ver, já pagou taxa de franquia, e quando vai ver, a equipe se resume a quem vendeu para ele. Não é assim. Então, tem que ter um investimento por trás. É o que eu falei, uma franqueadora não passa a dar dinheiro para o empreendedor nos primeiros anos de vida, nas primeiras unidades vendidas. Ele precisa ter uma estrutura. Então, uma das coisas que precisa ser atentado é o seguinte: esse franqueador tem estrutura. Se você está escolhendo uma franquia, conheça essa estrutura antes, procure saber os funcionários, as pessoas que estão por trás dela, porque se não tiver uma estrutura de pessoas por trás, provavelmente ela não vai dar uma assistência que é necessária para o franqueado ter sucesso. Como que você chegou nessa conclusão aí de que dá para abrir uma franquia e tá faturando, gerando de lucro R$10.000 por mês? Bom, em cima da minha experiência, né, eu vejo dentro do setor de franquia você tem vários segmentos. Tem franquias maiores que você pode esperar inclusive um resultado muito maior do que esse. As franquias que eu estou envolvido, o próprio Girafas, como a própria Biomundo, o resultado médio do franqueado é bem maior do que 10 mil por mês. E eu estou falando não de faturamento, de lucro, de resultado final, no bolso do franqueado. Mas você tem também o novo segmento que cresce muito, que é o segmento de micro franquia, que com pouco investimento, hoje em dia, você consegue ter um negócio. E existem negócios consistentes, obviamente que tem vários outros que não são, mas existem negócios consistentes dentro do segmento de micro franquia, que se você empenhar trabalho, você consegue tirar isso. Quanto menos dinheiro você colocar, mais trabalho você vai ter que pôr para tirar esses R$10.000 por mês. Mas eu acredito que se a pessoa seguir um passo a passo aqui, que a gente vai discutir ao longo do tempo, eu consigo ajudar bastante a pessoa a ter a independência financeira dela, pelo menos com esse resultado aí de R$10.000 por mês. E já puxando esse gancho aí, se tem algum exemplo que você lembra na sua cabeça de alguém que você já ajudou, que atingiu algum tipo de resultado como esse? Tem algum case assim, alguma história que você lembra de alguém? Olha, existem vários, né? Eu não quero citar o nome aqui de algumas empresas, mas várias pessoas eu indiquei para fazer investimentos nos nossos próprios negócios, como também já aconselhei em cima de negócios que o pessoal traz para mim. Então, franquias de diversos segmentos, repasses. Olha, tem um negócio legal importante nos dias de hoje. Como o mercado está sofrendo por conta do efeito do Covid, hoje, para você entrar numa franquia, um belo caminho é você comprar um repasse de alguém que está em dificuldade e você vai comprar esse repasse por um preço muito mais barato. Você pode explicar o que é repasse? Repasse é uma unidade franqueada que está sendo repassado porque ele não quer mais. Tipo assim, eu comprei uma franquia do Girafas, aí eu não quero mais a franquia do Girafas, tem uma pessoa que eu posso vender a minha franquia. Isso.
E tem muita. Isso acontece muito, porque às vezes o cara não quer mais ser franqueado, ele não quer mais fazer aquele tipo de trabalho, ele não está operando, ele não levou jeito para aquela coisa, ou o ponto está passando por uma dificuldade, como nesse momento todo mundo está passando por dificuldade e ele quer repassar. E esses repasses, nessa situação, normalmente são repassados por um valor abaixo do custo da franquia. Quando a situação é ruim, obviamente que tem repasses que são passados por 3, 4, 10 vezes mais do que o custo da franquia quando o negócio é bom. Mas você pegar um repasse de uma loja com potencial que está sendo mal operada é o melhor negócio que tem. E você consegue um resultado brilhante, muitas vezes. Eu já dei essa sugestão em alguns casos, com investimento muito menor. E tem micro franquias. Eu conheço algumas e já indiquei algumas de redes que a pessoa entra com um investimento muito baixo inicial, às vezes em torno de R$10 mil por mês. Muitas vezes é o valor da rescisão que ela recebe ao deixar uma empresa, e que o trabalho dela consiste em executar uma parte do negócio, normalmente comercial, e dependendo do desempenho dela, ela consegue ter um payback aí de 3, 4 meses de retorno desses 10 mil inicial, e muito rapidamente, fazendo normalmente uma carteira de cliente em cima desse negócio. Tem vários segmentos da economia que trabalham com isso. Ela consegue ter esses R$10 mil com pouco investimento. Vai exigir muito esforço, muito trabalho, mas se é esse o objetivo dela, ela vai ter que passar por isso. Mas eu queria, para a gente finalizar, assim, fazer uma última pergunta. Queria dizer, tem alguma experiência muito marcante que você passou nessa sua trajetória com franquias? Tem várias experiências muito marcantes. Conta uma ou duas que seja... Contar uma experiência. No Girafas, uma vez me sentou na mesa uma pessoa de Brasília que queria abrir uma franquia. E ela era executiva de uma rede de varejo, no caso era do GPA. Era diretora de um mercado, de um Extra, acho que era Extra, não era Pão de Açúcar, não, era Extra. E eles mudaram para outra cidade para abrir, porque em Brasília não tinha mais espaço. E me lembro muito bem da esposa dele falando: Alexandre, isso é tudo que a gente tem. Se a gente errar, a gente perde tudo. Não só o emprego dele, que ele está saindo para isso, como toda a economia. É um tiro único. E que um erro aí pode prejudicar muito a vida de uma família. Imagina um casal com filhos, a esposa não trabalha, o marido é funcionário de uma grande empresa, tem uma certa estabilidade no emprego, recebe um valor razoável, mas o sonho dele era empreender, era ter um negócio que ele conseguisse escalar, ganhar mais. E ele tinha o DNA, eu sentia isso nele, e isso me deu um pouco mais de segurança em falar: vai, que se você fizer o que tem que ser feito, e eu acredito que você vai fazer, você vai ter excelentes resultados. Esse casal de franqueados, ele tem 4 franquias nessa cidade, está abrindo outra franquia em outra cidade, e eu posso te falar que ele tira mais de R$100 mil por mês de resultado. Mudou a vida dele. E eu acho que isso é marcante, porque é óbvio que isso pesa em cima da gente. É uma decisão importante, né? E a pessoa está colocando essa aposta junto com você dentro de um caminho. Obviamente que o papel dela é preponderante. A gente fez a nossa parte, como a gente faz, a gente garante, mas ele fez a dele. E por isso que ele foi assim, abençoado com o resultado que ele tem. Massa. Pô, legal, hein? Agora sim, eu falei que era a última, era mentira, não era a última, que eu acabei de pensar numa coisa aqui, só pra gente fechar. Eu queria saber há quantos anos você já está empreendendo, aí você já vai revelar a sua idade pra todo mundo, e também quais são hoje os negócios que você está envolvido, só pra gente fechar esse episódio. Tenho 22 anos de empreendedorismo. Então, desde que eu estou empreendendo com as minhas coisas, né? Mas eu vivo um pouco isso há mais tempo, dentro da minha rotina, do meu convívio, inclusive com meu pai. Hoje eu estou envolvido no Girafas. Além de sócio, eu tenho franquias. Inclusive, aproveitei esse momento recente do Covid, comprei 3 franquias boas,
que... O almoço amanhã lá no Girafas, pessoal aí dos bastidores. Se você deixar seu comentário aqui embaixo, não vai acontecer nada, porque ele jamais daria um almoço para todo mundo que está deixando comentário. Isso, então foi um melhor negócio que eu fiz na pandemia, né? Então você aproveita um momento ruim, as pessoas às vezes se desesperam, querem sair do negócio e vendem por um valor atrativo por conta do momento. E foram 3 lojas boas, essas 3 especificamente em São Paulo, né? E estou envolvido na Nação Empreendedora, que é um projeto importante, que eu dedico tempo, mas é um projeto de doação, né? Eu mentoro, eu auxilio mais de 100 empreendedores. Então a gente tem encontros semanais em que eu oriento em relação a caminhos, e aí são diversos. Tem alguns franqueados, inclusive, junto com a gente, mas tem franqueados de outros segmentos, empresários de outros segmentos. E eu tenho a Biomundo, né? Eu sou hoje investidor da Biomundo, gasto tempo também como executivo, que é uma empresa nova, que está vivendo o que o Girafas viveu há alguns anos atrás, uma empresa de Brasília também, cresceu muito ao longo desses últimos anos, desses últimos 5 anos. Ela tem 5 anos e já estamos chegando aí em 120 unidades. A gente tem vendido muita franquia no Brasil inteiro e é um momento ótimo da Biomundo, que é um momento que é um excelente momento para entrar numa rede de franquia. Um momento que ela já passou da fase inicial de risco, já são mais de 100 lojas, então o modelo está bem testado, muito franqueado, tendo outras franquias. Eu tenho franqueado já com 5 operações dentro da Biomundo. Então, quer dizer o seguinte, que o negócio dá dinheiro, ninguém ia abrir 5 se não tivesse dando dinheiro, mas que ainda tem um caminho muito grande. Ainda tem cidades, ainda tem shoppings, ainda tem muito ponto comercial bastante atrativo. Então, bom momento para entrar. Então, também estou colocando bastante tempo nesse negócio e que de novo, está 100% ligado ao franchise. Massa. Guerra, vou encerrar esse episódio 1, porque de tanto falar de girafas já me deu fome, né? E a gente está com fome. Muito obrigado por compartilhar sua história com a gente. Eu te espero no segundo episódio. Vamos lá. Valeu.